Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000. Já está connosco Pedro Lino, hoje é sexta-feira. Pedro, nós já falámos aqui da quantidade de poupanças que estão em produtos como os depósitos bancários, por exemplo, ou certificados a forro, mas isso costuma ser para muita gente a porta de entrada para colocar algumas poupanças. Coloca-se esta questão, então, certificados a forro ou depósitos a prazo? Qual é a melhor opção para as poupanças de cada um? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bem, os depósitos a prazo e os certificados a forro são os produtos elegidos pelos portugueses para investimento. O que é que têm em comum? Há várias características que aproximam estes dois produtos. Ambos tentam oferecer proteção de capital. No caso dos depósitos, há uma proteção até 100 mil euros. Por titular de conta. Por titular de conta, pelo sistema de garantia de depósitos. O risco é muito reduzido e é simples. Quero fazer um depósito a prazo, é de simples compreensão, e um certificado de aforro também. Por isso são basicamente produtos que são utilizados principalmente para quem pode precisar de dinheiro num curto prazo. E também já falamos aqui num podcast do Fundo de Emergência que estes produtos podem ser e devem ser utilizados no caso do Fundo de Emergência, despesas que vamos precisar para os próximos meses, reserva, por exemplo, para obras ou para quem quer sempre manter alguma liquidez. Por isso estes produtos devem ser utilizados não no sentido de maximizar a rentabilidade, mas sim preservar o capital e manter a flexibilidade de eu poder desmobilizar o dinheiro a qualquer momento. Certo, fica ali disponível para alguma eventualidade. Vamos aqui aos depósitos a prazo, começar a olhar para isto primeiro. Características é que destacarias? Vamos embora. Então, o depósito a prazo é muito simples. O banco diz-lhe, durante este prazo, pagamos esta taxa de juros. Tenho 10 mil euros, durante um ano, dou-lhe, por exemplo, 1,5%. É simples. Eu, desde o primeiro dia, sei quanto é que vou receber, quando é que termina o depósito e qual é que vai ser a remuneração bruta e depois líquida, porque há o imposto, 28% de taxa liberatória, é verdade, que fica logo retido ali à cabeça. Porque às vezes os depósitos são promovidos com uma taxa de juros de 1,5% ou 2%, que também não é nada especial, mas o valor líquido é muito menos. Mais de um quarto disso vai logo para o Estado. Mais de um quarto vai à vida. Por isso atenção que alguns depósitos penalizam ou impedem o levantamento antecipado, quando são depósitos promocionais. Por isso, confirmar sempre se, quando estou a subscrever um depósito, se é naquelas campanhas que, se eu precisar do dinheiro ao fim de... Imaginemos que é um depósito a um ano. Se eu precisar do dinheiro ao fim de 3 meses, perco a totalidade dos juros acumulados até lá. Claro, o que dificulta aquela questão de ter o dinheiro sempre disponível. Sim. Claro. Vamos agora olhar... Ele até está disponível, perca os juros todos. Não, perde os juros. Assim, não se perde capital, mas perde-se o rendimento, como é evidente. Vamos agora olhar para os certificados de aforro, que é um produto de poupança do Estado. Isto é, quando subscrevemos um certificado de aforro, estamos a emprestar dinheiro ao Estado, sim, não é? No fundo, temos a garantia do Estado de pagar. E esta remuneração... os certificados funcionam de uma forma ligeiramente diferente, que é a remuneração não é conhecida, a partir dela está indexada a taxas de mercado. Ou seja, dependendo de cada série, está a Euribor a 3 meses, e que é variável, há um mínimo, mas também há um máximo. Mas estes produtos têm uma questão, pode ser interessante, que são os prémios de permanência. No fim de X anos, eles vão dando mais 0,5%, e por isso a longo prazo também pode ser mais interessante do que os depósitos a prazo. Outra vantagem também é a flexibilidade, porque depois de um período de 3 meses, normalmente é possível resgatar o dinheiro sem qualquer penalização sobre o capital investido. Por isso é necessário ver quais são as séries, que por cada série às vezes tem as suas características. Por isso, quando se fala em certificados a forro, é preciso saber de que série é que estamos a falar. Ora bem, nesta comparação há algumas regras básicas. A primeira é não ficar a olhar apenas para a taxa de juros, não é? Sim, muitas vezes as pessoas olham só para a taxa de juros, mas devemos ver qual é a rentabilidade líquida, porque quer os depósitos a prazo, quer os certificados de aforro estão sujeitos à taxa de retenção de 28%. Por isso, uma taxa que aparentemente pode ser elevada pode se tornar menos atrativa. E depois há outro fator que também temos vindo a falar, que é a inflação.
Se o dinheiro rende 2%, líquidos, por exemplo, mas a inflação é 3%, o património está a perder poder de compra. Claro. Por isso, só faz sentido ter dinheiro nestes produtos se nós privilegiarmos a liquidez, se tivermos algo que... um investimento ou prevermos gastar este dinheiro no próximo ano ou 2 anos, porque a mais longo prazo não faz sentido, porque estes produtos continuam a render menos do que a inflação. E qual é que... Tendo tantas poupanças em Portugal colocadas nestes produtos, há aqui um erro, pelo menos? Sim, o maior erro é que não é a escolha entre certificados a forro ou os depósitos a prazo. É achar que estes produtos chegam para tudo. Ou seja, que a poupança se esgota ali. Se esgota ali. Claro. E nós vemos que são mais de 200 mil milhões nos depósitos a ordem de depósitos a prazo, são mais de 40 mil milhões nos certificados da forro, ou seja, eles são bons para fundos de emergência, objetivos de curto prazo ou para uma componente mais conservadora. Mas quando olhamos para o longo prazo, como a reforma, a educação dos filhos, construção de património, existem historicamente outros ativos que temos vindo a falar, como as obrigações, ações, fundos de investimentos, ETFs. Há uma série de outros produtos que apresentam muito maior potencial de valorização, embora com mais risco e mais volatilidade. Mas o que é importante é tentar fazer uma combinação de tudo e não ter tudo em depósitos a prazo e certificados, que é o que a maior parte dos portugueses tem. A liquidez deve ser para o curto prazo e investir longo prazo. E para fechar, o que é que podemos dizer sobre isto? Então, os certificados a forro e os depósitos não são propriamente concorrentes. Eles nem se competem nem pelos investimentos de longo prazo. Cada um tem uma função. Ou seja, eles visam proteger a liquidez e depois os certificados a forro até já ajudam a construir património a longo prazo, mas por causa dos prémios de permanência. Mas sempre que tivermos a olhar para o longo prazo, há outros produtos mais conservadores, com maior potencial de rentabilidade. De valorização, claro. Sim, por isso uma boa estratégia não é só escolher um produto, não é pôr tudo em depósitos a prazo, tudo em certificados a forro, consiste em utilizar cada instrumento financeiro para o seu objetivo certo. Muito bem, Pedro, ficamos por aqui esta semana, voltamos para a semana, até lá. Obrigado, bom fim de semana a todos. Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.